O próximo exercício já coloca uma situação em que há um desenho, né? Isso ajuda bastante para vocês. Ele fala o seguinte: considere na figura a seguir, na qual um jogador chuta a bola com uma velocidade de módulo 72 km por hora. Então, vamos marcar. Velocidade de módulo 72 km por hora. Em um ângulo de 20 graus em relação ao horizontal. A distância inicial entre a bola e a barreira é de 9,5 metros e entre a bola e a linha do gol é de 19 metros. A trave superior do gol encontra-se a 2,4 metros do solo. Considere desprezível o trabalho de força dissipativa sobre a bola, ou seja, não tem atrito. Primeira pergunta. A. Determine qual é a máxima altura que a barreira pode ter para que a bola a ultrapasse. Então tá. O que a gente vai entender nesse momento aqui, ó? Deixa eu desenhar. Aqui tá a bola. E aí nós vamos fazer um chute nessa bola, onde o ângulo que é feito com o chão, esse ângulo θ aqui, é um θ que vale 20 graus. Beleza. Eu sei que aí, passados 9,5 metros, a minha pergunta é: qual é a altura que essa bola tá? Porque eu sei que ela tá subindo, né? Então, vamos lá. Vou melhorar aqui. Agora, no meu desenho, eu preciso trocar isso daqui. Então, aqui, ó. É essa altura aqui, ó. Quanto vale essa altura? Ou seja, que é a altura da barreira. Pra bola passar, você concorda que a bola tem que passar acima dessa altura? Então, eu tenho que saber quanto é o valor da altura pra falar assim, olha, daí pra cima. Se for daí pra cima, passa. Daí pra baixo, vai bater na barreira e não foi uma boa cobrança de falta. Então, vamos fazer essa conta? Qual é a máxima altura que a barreira pode ter? Então, vamos lá. O que eu tenho? Então, agora desenhando o meu plano cartesiano. Tá aqui meu eixo Y, meu eixo X, meu vetor velocidade. Quanto do meu vetor velocidade pertence a X? Aí eu vou lá e coloco. Bom, é essa parte aqui e esse é o meu V0 X. Quanto do meu vetor velocidade pertence a Y? Aí você traça aquela paralela e fala, olha, essa quantidade aqui, ó, é a V0 Y. E este ângulozinho aqui é o ângulo θ, que vale 20. Ótimo. O que nós vamos fazer agora? Eu vou calcular quanto vale a velocidade inicial em Y e depois quanto vale a velocidade inicial em X. Eu não vou mais... É interessante trabalhar sempre separando os movimentos em horizontal e vertical. Então, vamos lá. Eu já falei com vocês alguns milhões de vezes que vetor não pertence a um lugar do espaço, então eu vou arrastar esse vetor V0Y e colocar ele exatamente aqui, fazendo um triângulo retângulo. Ó que lindo. Onde? O que eu tenho? V0 é a nossa hipotenusa, V0Y é o nosso cateto oposto e V0X é o nosso cateto adjacente. Feito isso, o que a gente pode fazer? Então, a gente vai calcular primeiro quanto vale o seno de 20 graus. O que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser V0Y sobre V0. Feito isso, o que você conseguiu calcular? Que V0Y é igual a V0 vezes seno de 20. Então, V0Y vai ser igual a V0, 72 km por hora. Vamos dividir por 3,6 e isso vai te dar 20 metros por segundo. Então, isso daqui é 20 vezes seno de 20, que tá aqui, ó, que é a mesma coisa que 35 décimos. Centésimos. 35 centésimos, o que a gente pode fazer, ó? Simplifica. 2 vezes 35, 70. 70 dividido por 10, 7. Então, 7 metros por segundo é a velocidade inicial em Y. Agora, vamos calcular
o cosseno de 20 graus. O que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O nosso cateto adjacente na figura é o V0x, a nossa hipotenusa é o V0. Então, vai ficar V0x é igual a velocidade, vou passar a velocidade inicial multiplicado pelo cosseno de 20. Substituindo os valores, o que a gente tem? Velocidade inicial é 20 metros por segundo, cosseno de 20 é 0,95. Vou colocar aqui, ó, 95 centésimos. Simplifica, simplifica. 2 vezes 95, se fosse 90 era 180, 190. 190 dividido por 10, 19. Deixa eu fazer essa conta de novo, que eu não estou acreditando em mim. 190, certinho. E aí eu vou simplificar com 10 e vai dar 19 metros por segundo. Então, beleza, a gente já tem a velocidade inicial em x, a velocidade inicial em y. Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto tempo se passou para que na direção horizontal eu percorresse a distância de 9,5 metros. Então, junta comigo aqui, ó. Na horizontal. Na horizontal, eu sei que a V0x é uma constante. Se ela é uma constante, a gente está no mundo do MRU. Se a gente está no mundo do MRU, o que a gente pode usar? Que distância é igual a velocidade vezes tempo. Quanto vale a distância percorrida? 9,5 metros. Qual é a velocidade na horizontal? Então, quem é a nossa V0x? 19 metros. Vezes o tempo. Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, quanto vale o tempo? O tempo vai ser 9,5 dividido por 19. Que conta horrorosa. Mas, por incrível que pareça, isso dá... Hoje, eu sou burra, né? Um é metade do outro. 0,5 segundos. A conta não era nem feia. Então, tá. Demorou meio segundo para, na horizontal, ela andar 9,5 metros. Eu vou desenhar em branco aqui no nosso desenho, no desenho do próprio exercício, mas o que eu tô te contando é, para ela fazer essa trajetória aqui, ó, e Jesus. Essa trajetória aqui, ó, demorou meio segundo. Se demorou meio segundo para ela andar 9,5 metros para frente, a nossa próxima pergunta é, em meio segundo, em qual altura essa bola tá? Então, beleza. Já que eu quero saber agora esse mundo aqui, ó, qual é a altura da bola, então agora eu quero fazer na vertical. Na vertical, quem manda é o MRU, é o MRUV, perdão. Então, aqui, ó, na vertical. Na vertical, eu tenho a V0y como velocidade inicial, e essa velocidade ela é variável, tá? Não é que a V0y é variável, não. Então, desculpa, desse jeito aqui ficou errado. A V0y, as velocidades em y, as VY, são variáveis, ou seja, o valor está mudando com o passar do tempo, mas está mudando de uma forma padronizada. Por isso, a gente está no mundo do MRU-V. Estando no mundo do MRU-V, quais são as equações que você pode usar? Você pode usar aqui, VF é igual a V0 menos GT, pensando que está fazendo um movimento de subida. Então, é lançamento vertical. A gente tem que trocar o sinal de quem está multiplicado pela gravidade. Ou, altura igual a V0T menos meio de GT ao quadrado. Ou, VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Então, o que a gente tem para calcular essa altura? Então, primeiro, já que eu estou procurando a altura, não vou usar essa equação. Posso usar a segunda ou a terceira. Só que eu tenho a informação tempo. A informação tempo fala que eu não vou precisar, então, de Torricelli. Então, quem eu vou usar? Que é a altura. Então, vamos começar aqui. Essa altura, eu não sei quanto é. Então, H é igual a velocidade inicial. Eu calculei. Velocidade inicial em Y, ela vale 7 vezes o tempo, que vale meio. Menos meio de 10
vezes meio ao quadrado, tá? Preferi usar o tempo, a função meio em forma de fração do que em forma de decimal. Então, vai ficar 7 vezes meio, o meu H vai ficar 7 sobre 2, menos 10 sobre 2, 5, que multiplica 1 sobre 4. Então, quem é o meu H? O seu H vai ser 7 meios menos 5 quartos. MMC vai ficar igual a 4. 4 dividido por 2, 2 vezes 7, 14, menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. Daí vai ter que H é igual a 14 menos 5, 9, 9 sobre 4. E aí, você vai dividir 9 sobre 4. 9 dividido por 4, 2,25 metros. Senhor! Então tá, qual foi o meu momento de ficar assim, meu Deus, muita loucura. Talvez ele esteja pensando que a barreira pula, né? Porque pessoas de 2,25 m jogando futebol, prazer, nunca vi. Então, o que ele tá pensando é o seguinte, a altura máxima que a barreira pode ter, então ele não falou que a barreira tá parada, a barreira pula. Então, o máximo que essa barreira pode pular é 2,25 m, porque aí dessa forma, se eu fizer a minha bola passar acima de 2,25 m, então a bola consegue ultrapassar a barreira, tá? Ótimo. Letra B. Determine a distância entre a trave superior e a bola no instante em que ela entra no gol. Então, peraí que eu preciso pegar isso no desenho. Ó, determine a distância entre a trave superior e a bola. Então, vou fazer ela de branquinho de novo, ó. O que ele deixou pra gente entender? Que a bola entrou... Aqui pode ser preto. Que a bola entrou e ela entrou fazendo uma distância com essa trave aqui, ó. Tem uma distancinha linha aqui, ó. Então, a pergunta é, quanto vale essa distância? Então, beleza. Vamos pensar o seguinte. Quanto que a bola já tinha andado no momento em que ela entrou no gol? No momento em que ela entra no gol, a distância percorrida na horizontal é de 19 metros. Então, o que eu vou usar a meu favor? Eu vou calcular o tempo decorrido para ela percorrer 19 metros na horizontal é o tempo que ela demorou para subir e começar a cair. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, vamos descobrir quanto vale esse tempo. Então, vamos lá. Ó, na B. E é óbvio que esse espaço não vai dar. Vou só começar a mexer nela e vou passar para uma outra folha, tá? Então, vamos lá. Eu sei o seguinte, na horizontal, quem comanda as equações é o MRU. Então, eu tenho um MRU. Então, eu posso falar que distância é a velocidade em x vezes o tempo. Então, 19 metros é igual a velocidade em x, que é 19 metros por segundo, vezes o tempo. Ou seja, ela gastou exatos 1 segundo para executar esse movimento. Então, tá. Sabendo disso, agora eu vou falar o seguinte. Eu quero descobrir aonde a bola tá em 1 segundo. Para eu descobrir isso, o que eu vou descobrir primeiro? Qual foi a altura máxima que essa bola chegou? E nós não podemos falar que a altura máxima dela é 2,25 metros, porque não é. Porque nesse momento ela ainda tinha velocidade, tá? Então eu quero saber o seguinte, qual é a altura máxima dessa bolinha? Então agora eu vou trocar de tela. Então tá. A altura máxima, o que eu sei? Eu sei que a velocidade inicial em y. Então, espera um pouquinho que eu vou anotar os dados e a gente continua conversando. Então, o que a gente sabe? Quando a gente tem um lançamento oblíquo, é muito importante lembrar que no ponto mais alto da trajetória, eu possuo velocidade, sim, mas eu só possuo velocidade em x. Em y, a sua VY vale 0.
Então, o que que a gente tem? Eu vou fazer um desenhozinho bem didático. Eu tenho assim, ó, no início, uma V0Y. Com o passar do tempo, essa V0Y, essa VY, ela vai diminuindo, até chegar o momento em que ela é zero. Então, tá. Então, eu já sei, nesse problema, já que eu quero descobrir a altura máxima que ela chegou, eu quero saber o seguinte. Eu já sei velocidade inicial, que é igual a 7. Já sei velocidade final, que é igual a 0. E eu quero descobrir a altura. Se eu pegar de novo as equações que eu tenho para MR e UV, usando lançamento vertical, o que que eu tenho? Velocidade final é igual a velocidade inicial menos GT. H é igual a V0T menos meio de GT ao quadrado. Ou VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Todo V que eu escrevi ali, ó, se for VF, é VFY. V0 é V0Y. Eu estou sempre lidando com as grandezas Y quando eu estou fazendo análise dos movimentos na vertical. Então tá, como eu quero a altura máxima, eu corto primeiro porque o primeiro não tem altura. Fico com os dois últimos. Eu tenho tempo decorrido até a altura máxima? Não tenho. Corto essa. Então, quem vai definir como é que eu calculo a altura máxima? Torricelli. Torricelli vai ser velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2GH. Velocidade final ao quadrado vale 0. Velocidade inicial ao quadrado vale 7 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes H. Então, vai ficar 0 é igual a 7 vezes 7, 49, menos 20H. 20H é igual a 49. H é 49 dividido por 20. Então, o que que a gente vai ter? Que a altura máxima que essa bola atinge vai ser, dividido por 10 dá 4,9, dividido por 2 vai dar 2,45. Então, a altura máxima vai ser de 2,45 metros. Beleza. Agora, volta lá no nosso problema. Ele fala o seguinte. A trave está do chão. Peraí que eu vou fazer um gol de respeito, poxa. A trave, deixa eu apagar essa daqui. Está do chão. Ele fala o seguinte. Volta lá. Que quando ela entra no gol, a bola encontra-se a 2,4 metros do solo. Então, ótimo, ó. Quando a bolinha entrou no gol, ela estava a 2,4 metros do solo. Ela estando a 2,4 metros do solo, então, na verdade, ela tinha começado a cair. Porque se a altura máxima dela é de 2,45 metros, 2,4 metros foi um pouquinho depois dela atingir a altura máxima. E aí a pergunta do exercício é, determine quanto vale, vou colocar agora numa cor mais, essa distânciazinha aqui, ó. Então, se a trave tá, descobri a altura máxima que ela chegou. O que que eu quero descobrir agora? Quanto tempo ela gastou para fazer isso? Eu consigo descobrir o tempo tranquilamente. Agora, já que eu quero a tempo, olha aqui, ó. Quando eu quiser, como eu quero a tempo agora, olha quem que eu posso escolher. Bom, essa não tem tempo, não uso. Eu posso usar tanto a primeira quanto a segunda, não importa. Mas a primeira me parece mais simples. Então, bora usar a primeira. O que que a gente vai falar? A velocidade final em Y é 0. A velocidade inicial é 7. Menos 10 vezes o tempo. Então, o que que a gente tem? Que 10t é igual a 7. Portanto, t é igual a 0,7 segundos. Então, olha que bacana. Perdão. Para fazer esse movimento, ela gastou 0,7 segundos. Mas a gente calculou o seguinte, que para ela entrar no gol, e ela entrou no gol em algum momento aqui, ó, ela gastou 1 segundo. Então, quanto tempo ela ficou caindo até entrar pro gol? Então, assim, foi quanto tempo de queda até entrar pro gol? 0,3 segundos. Então, vamos lá. Agora, a gente vai pensar no movimento de queda livre, ó. A gente vai pensar na bola caindo. Então, aqui, ó, em 0,3 segundos.
Pergunta: qual que foi a distância percorrida nesse instante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar as mesmas equações, só que agora em queda livre. Se eu quero fazer queda livre, eu preciso só tomar aquele cuidado de fazer a troca de sinal. Quais são as equações de queda livre? VF é igual a V0 mais GT. H é igual a V0T mais meio de GT ao quadrado. E VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Então, vamos lá. Eu tenho o tempo de queda que eu quero calcular, que é de 3 segundos. Então, eu quero uma equação que tenha tempo. Torricelli eu não vou usar. E eu quero descobrir qual é a distância percorrida. Então, eu não vou usar a primeira, porque não tem distância. Então, vamos lá. Qual foi a distância percorrida na queda, né? Durante 0,3 segundos. Então, H vai ser velocidade inicial vezes tempo, mais meio de G, tempo quadrado. Então, quem vai ser o nosso H? Velocidade inicial. E olha que lindo. Como eu estou pegando o momento, o 0,3 segundos é da altura máxima até o momento em que ele começa a cair, quanto vale a velocidade inicial em Y? 0. Então, é o que aqui, ó. 0 vezes o tempo, que é 0,3, mais meio de 10 vezes, vou usar a fração, 3 décimos ao quadrado. Então, quem é o meu H? 5 vezes 9 sobre 100. Quem é o meu H? 9 vezes 5, 45, 0,45 metros. Então, olha que máximo. Ela já havia caído 0,45 metros. Vamos pensar uma coisa? Se a altura máxima, eu vou usar de novo o mesmo desenho, mas eu tô refazendo ele aqui só pra gente não ficar poluindo muito uma mesma ilustração. Se a altura máxima que a gente acabou de calcular vale 2,45, passados 1 segundo de movimento, a altura, o que a gente calculou? O quanto tinha caído, né? Então, na verdade, a nossa conta foi esse valorzinho aqui, ó. O quanto eu percorri na vertical nesse intervalo de tempo. Você percorreu na vertical 0,45 metros. Opa! Portanto, quanto é que ainda falta você percorrer na vertical? Ainda faltam 2 metros. E esse é exatamente... Agora, vamos voltar lá. Ele vira e fala o seguinte. 2,4 metros... Vamos voltar aqui. 2,4 metros é o tamanho da trave. Então, a trave... O nosso desenho agora, esse exercício é cheio de detalhes. Vamos pensar aqui, ó. A bola entrou aqui, ó. O tamanho da trave é de 2,4 metros. A pergunta do exercício é: quanto vale a distância da bola até a trave? Então, a bola, o que a gente chegou à conclusão? Nesse momento aqui, ela está a 2 metros do chão. Não falta ainda 2 metros para ela cair? Então, qual é a distância que ela está da trave? Ela está da trave uma distância de 0,4 metros. Exercício cheio de detalhes, cheio de continhas, com uma revisão muito grande sobre queda livre e lançamento vertical. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem, mas se tiver qualquer dúvida, pode voltar que a gente resolve.